Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 39. Graças a Deus. Atos capítulo 2, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém, irmãos? Veja que Lucas, que está escrevendo pela direção do Espírito Santo, é o evangelista Lucas que está escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui é o discurso de Pedro pós o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa judaica. Ali em Jerusalém deu-se o evento chamado Dia do Pentecostes. É por isso que as igrejas que acreditam na atualidade dos dons espirituais, as igrejas que acreditam que Jesus é o mesmo, que cura ainda hoje, que salva ainda hoje, que batiza no Espírito Santo ainda hoje, que distribui para a sua igreja os dons espirituais, as igrejas que acreditam na atualidade dos dons espirituais, como diz a Bíblia Sagrada, foram denominadas de pentecostais, por causa do evento de Atos capítulo 2, 50 dias após a Páscoa, o Senhor Jesus batizou os crentes no Espírito Santo. E agora Pedro está pregando, após ser impactado, após ser batizado no Espírito Santo em Jerusalém. Pedro está pregando, e no versículo 39 ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, Pedro está declarando explicitamente que a promessa que Jesus fez de revestir os crentes de poder seria uma promessa atemporal, porque ele fala para vocês que estão ouvindo, há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, para o público judaico, ele está dizendo para a segunda descendência, ou seja, para a segunda geração, essa promessa é para os seus filhos. E depois ele fala para os que estão longe, e ele fecha dizendo: para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E a minha pergunta nessa noite é: você foi chamado por Deus? Se você foi chamado por Deus, há uma palavra profética sobre a sua vida. Essa promessa de poder é para você também. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que promessa é essa? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Evangelho de Lucas, graças a Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Glória a Deus. Irmãos, a promessa é do Pai. Glória a Deus. Não é uma promessa de Pedro que está pregando, não é a promessa de Paulo, o apóstolo dos gentios, não é a promessa da Assembleia de Deus. Não, a promessa é do Pai, é de Deus, é do Senhor Criador dos céus e da terra. A promessa é do Criador de todas as coisas. A promessa é do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Glória a Deus.
Isso é o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo chama-se revestimento de poder. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Jesus já tinha soprado sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Agora a promessa que ele está dizendo não é o selo. Tem gente, irmão, tem denominação que erra isso, uma teologia errada. O irmão já foi selado. Claro que foi. Quando você aceitou a Jesus, você foi selado no Espírito Santo. Todos que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, recebem o Espírito Santo, tornam-se propriedade do Senhor Jesus. Todo crente tem o Espírito Santo. Agora, o que eu estou falando é revestimento de poder. Portanto, eu não estou falando de selo, eu estou falando de promessa do Pai, que é o revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo. E aqui em Atos, voltamos lá para o capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo de números 4, Atos capítulo 1, versículo 4, capítulo 1 de Atos, versículo 4. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Glória a Deus. A promessa do Pai. Que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí, irmãos, no capítulo 2 aconteceu a promessa do Pai. No capítulo 2 está o evento histórico, o que os teólogos dizem que foi o nascimento da igreja, a inauguração da igreja. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é mistério de Deus, igreja foi revelada na eternidade. A palavra igreja não está no Antigo Testamento, porque foi uma revelação de Deus para o nosso momento. E Atos capítulo 2 está o episódio histórico, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Essa é a promessa do Pai. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é a concretização. Aqui está a materialização da promessa do Pai. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedisse que falassem. Eu estava em Jerusalém no cenáculo, e o guia judeu levou a gente no cenáculo e chegou lá e me falou: você vê, aqui é o local onde os cristãos estavam reunidos, e aí ocorreu a promessa que Deus fez para os discípulos. Aí eles receberam a presença do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? A partir daquele momento eles começaram a falar inglês, começaram a falar francês. Eu falei: pode parar, não foi isso não. Ele ficou sem graça, o guia judeu. Falei: não foi isso que aconteceu. Vamos ler o texto? Aí eu li para ele: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
Não pensa que eles saíram falando ali. Tem gente que pensa, mas está escrito, que em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, e no versículo 6 diz, e ouviram, versículo 7, pasmaram, maravilharam, dizendo aos outros, pois que não são galileus, todos esses homens que estão falando, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua. Eles ouviam, mas não significa que quem estava falando língua estranha, estava falando em grego. Isso aqui é o Espírito Santo que fazia eles entenderem na sua própria língua, mas não era língua normal, era poder de Deus, e o Espírito Santo falava para o grego, falava para o celta, falava para o bárbaro, mas é o Espírito Santo que estava falando com aquelas pessoas. Não pense que eles aprenderam outra língua, não. E nem a pessoa sai falando inglês, também se fala em outra língua. Isso é língua da carne, isso é língua do homem, isso é língua do seu intelecto, eivado de pecado fala. Mas o que ocorreu aqui foi o poder do Espírito Santo, a promessa do Pai, que revelou para aquelas pessoas as maravilhas de Deus. Só que é sobrenatural. Eles eram galileus, eles não sabiam falar língua, coisa nenhuma, mas o Espírito Santo traduzia e falava na língua da própria pessoa. Isso que é coisa espiritual, irmão. Agora vem essas igrejas que não acreditam no sobrenatural de Deus. Não, isso aqui não acontece mais não. Isso aqui é porque tem muita gente diferente em Jerusalém. Por isso que houve necessidade de língua estranha, porque tinha gente lá de todos os povos da face da terra. Então foi por isso. É? Então abra sua Bíblia em Atos 10. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Não tem mais gente do mundo inteiro não. Isso aqui é a casa de Cornélio só está a família de Cornélio aqui, Atos capítulo 10. E dizendo, versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas coisas, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Aleluia! Porque o dom de línguas é a evidência de que o crente foi revestido de poder, o crente foi batizado no Espírito Santo. A evidência disso é que ele fala línguas espirituais, e a prova está aqui em Atos capítulo 10. Aqui não tem uma multidão, aqui não tem povos de todo mundo, aqui só tem uma família, a família do Cornélio. E mesmo assim, quando Jesus batizou com o Espírito Santo, ouviu-se falar em línguas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aliás, irmãos, essa foi inclusive a justificativa de Pedro, quando os anciãos de Jerusalém chamaram ele, dizendo que ele tinha entrado na casa de gentil. E é verdade, Pedro entrou mesmo na casa de gentil. E aí a Assembleia de Jerusalém começou a atacar Pedro, dizendo que Pedro havia se envolvido com os gentios, que Pedro era judeu. E qual foi a defesa de Pedro? Foi exatamente isso, dizendo que Jesus batizou eles com o Espírito Santo. E agora, se Jesus batizou o gentil com o Espírito Santo, quem era ele para negar a operação de Deus? Então Pedro se justificou no concílio de Jerusalém pelo fato do Senhor ter batizado os gentios com o Espírito Santo. Aqui está, no capítulo 11, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio.
Quer ver a defesa de Pedro? Capítulo 11, a partir do versículo 15. Olha só a defesa de Pedro: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, lá no Atos capítulo 2. E ele diz assim: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Irmão, igualzinho que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, que eles falaram línguas estranhas, aconteceu também na casa de Cornélio. Só que na casa de Cornélio não tinha ninguém, não precisava de línguas estranhas, porque não tinha estrangeiro, não tinha nada. Mas acontece que o dom de línguas estranhas é a evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então agora vamos voltar para o texto principal de Atos capítulo 2, versículo de número 39. Oh glória! Porque a promessa vos diz respeito a vós. Para quem que Pedro está pregando, irmãos? Pedro está pregando para os judeus. Pedro está pregando para os judeus que estão em Jerusalém e que ficaram para comemorar a festa dos tabernáculos. Pedro está pregando para judeus que ouviram o movimento, ouviram os crentes estarem glorificando a Deus em línguas estranhas, magnificando o nome do Senhor. Pedro precisava explicar o que era aquilo, e na sua pregação Pedro diz: a promessa, aquela promessa de Jesus que nós lemos no Evangelho de Lucas, a promessa de Jesus que lemos aqui em Atos capítulo 1 versículo 4, a promessa do Pai. Pedro está dizendo: porque a promessa diz respeito a vocês. Havia uma palavra profética de que o povo judeu experimentaria a infusão do Espírito, conforme profetizou o profeta Joel. Então a promessa dizia respeito àquela geração que viveu há 2000 anos atrás na cidade de Jerusalém. Mas ele avança: a promessa diz respeito aos vossos filhos, à segunda geração de crentes, ao segundo grupo, aqueles que não estiveram ali no dia de Pentecostes, mas eram filhos de judeus crentes, que acreditaram na promessa. Então a segunda geração da igreja primitiva experimentaria a infusão do Espírito também. Glória a Deus. Então a promessa diz respeito a vocês, mas também aos seus descendentes. O terceiro grupo que receberia a promessa é o grupo dos que estão longe, em Samaria, que estariam na Galileia, que estariam em Antioquia da Síria, que estariam em Éfeso, que estariam na Macedônia, que estariam na Europa, que estariam na América, que estariam em qualquer local longe, geograficamente falando, em relação a Jerusalém. Longe tem a ver com dimensão de distância. A promessa atinge os que estão longe, louvado seja Deus. Mas a parte mais linda dessa promessa, porque aqui mostra a sua temporalidade, é o quarto grupo que ele alcança. Ele fala: a promessa diz respeito a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso aqui é sério, irmão, porque quem foi chamado por Deus, quem foi chamado por Deus é quem foi tocado pelo amor de Deus, porque ninguém pode chegar a Deus se primeiro Deus não chegar até você.
Então você que está aqui nessa noite, foi porque Deus chegou até você primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus tocou no seu coração. É o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que trouxe você, aleluia, que lavou você no sangue dele, que libertou você da idolatria, que libertou você da feitiçaria, que libertou você dos vícios, que libertou você da escravidão do pecado. Foi o Espírito Santo, oh glória a Deus, porque o Pai tem um plano de redenção. Sabe qual é a vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. Deus predestinou. Sabe o que significa a palavra predestino? A palavrinha pré significa antes. Pré-conceito, antes do conceito. Pré-primário, antes do primário. Pré-história, antes da história. Pré-destino, antes do destino. Antes do seu destino, Deus pré-anuncia a salvação. Então Deus predestinou todos os homens para a salvação. É a vontade de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 1, ele diz: é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todo o gênero humano seja salvo. A maior prova disso é que ele enviou Jesus, o único da sua espécie, o Cristo de Deus, para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados. Então, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele deu-nos um pré-destino, ou seja, um destino anterior estabelecido, que é a salvação de todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas aceitam a vontade de Deus, o destino pré-estabelecido por Deus, que há uma diferença abissal em a palavra pré-destino e determinismo. Determinismo é um engano, é um erro. Deus não determinou ninguém para a condenação e nem para a salvação, mas Ele nos dá um destino anterior. Ele faz um apontamento, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2 versículo 11. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o pré-destino de Deus, ou seja, o destino anteriormente estabelecido quer que todos sejam salvos. Por isso o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, na presciência de Deus. Só que você tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é que será condenado, porque a responsabilidade é sua. É você que farás as escolhas. Não se iluda. Ninguém será responsável por sua escolha. É você que tem que escolher aceitar a Cristo, ser perdoado pelos méritos de Jesus, ter a salvação da sua alma, ou ser condenado. É você que escolherá. A responsabilidade é tua. E a palavra de Deus diz aqui: todos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Pai tem um plano de redenção. O Filho, glória a Deus, que está no seio do Pai, se fez carne, se esvaziou da sua deidade, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, para vencer Satanás, mas Jesus venceu o diabo e venceu o pecado como homem. Jesus é o nosso verdadeiro Adão. Louvado seja o nome de Jesus. Se por um homem o pecado entrou, nós temos um novo homem, Jesus Cristo nosso Senhor. O Verbo se fez carne e executou o plano da salvação, morrendo na cruz do Calvário. Mas quem nos convence dessa verdade? Quem nos convence desse amor do Pai?
Quem nos convence da obra expiatória do Calvário é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que governa a igreja, o Espírito Santo que trouxe você nessa noite, nesse culto de adoração, é o Espírito Santo, o Senhor e o guia da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é fundamental para a nossa redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. A tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Se você foi chamado por Deus, meu irmão, você tem que buscar o poder pentecostal para a sua vida. Não se conforme em ter uma fezinha, em ter uma vidinha, em ter viver aí encolhidinho, intimidado pelas forças malignas. Não, tem promessa sobre a sua vida, aleluia. Há promessa sobre a sua vida, meu irmão. Há promessa sobre a sua vida, minha irmã. Poder do Espírito Santo, poder para vencer a carne, poder para vencer o mundo, poder para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. São 9 os dons espirituais, conforme escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12. São 9 os dons espirituais. Glória a Deus. Acerca da diversidade dos dons espirituais, você pode ir ali no capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele inicia no versículo de número 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, isso é um dom espiritual. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, segundo dom espiritual. A outro pelo mesmo Espírito a fé, dom da fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro a operação de maravilhas. 5. A outro o dom da profecia. 6. A outro o dom de discernir espírito. 7. A outro o dom de variedades de língua. 8. E a outros o dom de interpretação de línguas. 9. 9 dons espirituais. E tem gente que está passando fome, pessoas que estão passando sede de Deus. Eu já disse para essa igreja a história do homem que comprou um bilhete de navio transatlântico para sair da Europa para ir para a América. Ele comprou o bilhete e foi, fez o lanchinho dele, encheu a mochila dele de lanche e foi. Chegava na hora do almoço, ele via todo mundo entrando no refeitório para almoçar, e ele discretamente saía, pegava a mochilinha dele, tirava o lanchinho dele e comia. À noite via todo mundo entrando para jantar, aquele cheiro gostoso, mas ele era pobre, ele falou: eu não tenho condições. Aí ele ia quietinho lá e comia o lanchinho dele, até que acabou o lanche dele, e ele morrendo de fome, aquele cheiro maravilhoso que saía do refeitório, e ele viu todo mundo entrar e ele lá padecer necessidade, fome, uma fome tremenda. E o marinheiro sempre observava que aquele moço não almoçava, não jantava. Ele começou a ficar preocupado. Então ele chegou para aquele moço e falou: meu filho, eu tenho observado que você não tem ido jantar e nem almoçar, nem tomar o café da manhã. O que está acontecendo, meu filho? Ele olhou para aquele marinheiro e falou: meu senhor, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu ia lá também, mas eu não tenho. Então, eu levei esse lanchinho, fiz lá o meu lanchinho,
mas agora acabou e eu estou com muita fome, mas eu não tenho dinheiro. Por isso que eu não fui almoçar, nem jantar, nem tomar café. Aquele marinheiro falou assim: me dá aqui o seu bilhete. A hora que ele deu, eu falei: olha, está tudo incluso. Quando você comprou o bilhete para a viagem, estava incluso o café da manhã, o jantar e o almoço. Eu quero que você saiba nessa noite, que quando você aceitou Jesus como Salvador, está incluso os dons espirituais. Essa é a promessa do Pai. Você foi salvo, mas há dom de cura aí para a sua vida. Você foi salvo, mas há dom de maravilhas aí para a sua vida. Você foi salvo, mas há dom de cura, de profecia, de variedades de línguas, de milagres, de poderes extraordinários. Tudo está incluso na promessa do Pai. Receba poder, receba graça, busque o batismo no Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai para a sua vida. Está, glória a Deus, dentro da promessa para você. Pare de passar fome espiritual, pare de passar necessidade ao banquete espiritual para você. Vem cear o Mestre chama, vem participar das bênçãos da parte de Deus. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer te dar poder. Jesus quer te dar renovação espiritual. Busca o batismo no Espírito Santo. Busca os dons espirituais.